Presidente, Sr. Engenheiro Rui Neves, meus cumprimentos. Tivemos a oportunidade aqui já há uns anos atrás de reunir na Comissão de Defesa, precisamente sobre este tema, na altura em que o Sr. Engenheiro era responsável pela Comissão de Contrapartida, já lá vão uns anos. O Sr. Engenheiro deu-nos aqui uma perspectiva, apesar de reconhecer deficiências nos contratos, deu-nos uma perspectiva relativamente otimista, que eu creio que contrasta não apenas com um diagnóstico mais pessimista do seu sucessor na Comissão de Contrapartidas, como contrasta, de certa forma, com os números que temos acesso do relatório final, do relatório de final de 2010. Não é o relatório final, mas o relatório último que temos, que é de final de 2010, onde, de facto, nos dá conta de graus de execução muito baixos de alguns dos contratos de contrapartidas, designadamente dos submarinos, das viaturas blindadas de rodas, do avião C-295, dos torpedos, enfim, em que há um déficit, de facto, muito grande, há uma decalagem enorme entre aquilo que eram as contrapartidas que estavam prometidas e aquilo e a execução que existe hoje, sendo certo que há casos, há litígios, há diferendos que estão a dificultar imenso a recepção das contrapartidas por parte das empresas portuguesas. E tanto aqui, contas feitas por alto, verificamos que há um déficit superior a 2 mil milhões de euros entre aquilo que eram as contrapartidas inicialmente previstas e aquilo que hoje, enfim, já vários anos depois da assinatura dos respectivos contratos, em alguns casos até cerca de uma década, e portanto o balanço é, digo eu, francamente desolador relativamente àquilo que era de esperar, que era legítimo esperar, porque estes contratos são contratos de aquisição de equipamentos militares dispendiosíssimos, que ainda estamos a pagar e vamos continuar a pagar durante muitos anos, que foram adjudicados àquelas empresas precisamente na base daquelas contrapartidas, e o que acontece é que os equipamentos vieram, já cá estão, estamos a pagá-los e as contrapartidas não as vemos. E, portanto, eu creio que há aqui, de facto, uma responsabilidade enorme do Estado português que importa que seja apurada para que, daqui por umas gerações, os portugueses não se interroguem sobre o que é que aconteceu nesta primeira década do século XX relativamente a esta situação. E, portanto, segundo percebi da sua intervenção, eu creio que o que nos interessava perceber é de facto, como é que se chegou aqui e que explicações é que temos para esta... Onde é que vamos encontrar a explicação para isto? Já nos referiu os contratos, ou seja, de facto, que os contratos não terão acautelado devidamente o respectivo cumprimento, não é? E eu pedia talvez que nos pudesse desenvolver um pouco mais este tema, isto é, o que é que os contratos iniciais deveriam ter salvaguardado e não salvaguardaram? Foram cláusulas de incumprimento porventura demasiado baixas, em que o incumprimento compensa? Em que as penalizações, o pagamento das penalizações compensa não cumprir? O que é que aconteceu de facto para que esta situação, para que tenhamos chegado a esta situação e estejamos agora, em 2012, com perspectivas que não são otimistas relativamente à recuperação destas contrapartidas, tendo em conta até os diferentes que se verificam. E há uma questão sobre a qual eu gostava também de lhe pedir um comentário, que é este. Nós sabemos que a Comissão de Contrapartidas foi extinta. Portanto, depois do Sr. Engenheiro, a Comissão continuou sob a direção do embaixador Pedro Catarino. O embaixador Pedro Catarino já não está em funções, tem hoje outra função no Estado português, e o Governo atual anunciou o fim da Comissão das Contrapartidas. E, portanto, de duas uma, ou o Governo considerou que a Comissão de Contrapartidas era inútil, ou então considera que haverá outras entidades no âmbito da Administração Central do Estado que poderão substituir-se à Comissão de Contrapartidas, mas não sabemos quais, ainda não nos foi dado esclarecimento nenhum sobre isto, e eu gostaria, se quisesse, nos desse um comentário sobre isso, como é que avalia e que significado é que atribui ao facto de ter havido uma decisão política de extinguir a Comissão das Contrapartidas.